nadadores, nadadoras, profissionais e amantes da natação. Estamos aqui para mais uma versão, um episódio do nosso TBT, trazendo sempre o melhor da natação para você. E hoje nós temos, essa semana, não somente hoje, mas essa semana, nós temos duas datas muito interessantes, que nós vamos falar um pouco dessas duas datas aqui. Então, eu aproveito para chamar o Rodrigo Ávila, que está sempre fazendo esse TBT junto comigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo. Então, como eu falei anteriormente, nós temos duas datas muito especiais nessa semana. Nós tivemos no dia 21 de setembro o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, no dia 21, e no dia 22, que foi ontem, nós tivemos o Dia do Atleta Paralímpico. Perfeito. Vamos aproveitar, então, como nós estamos comemorando essas duas datas e explorando ao máximo isso nessa semana, vamos convidar duas pessoas que estão super envolvidas com isso, que seria o Marcelo Camargo e o Michel Vitor. São dois integrantes do CIEDEF, e o Marcelo é presidente do CIEDEF, atleta, o Michel é técnico, e vamos explorar isso aí, vamos perguntar para eles, vamos ver o que eles têm para nos dizer. Gostaria de agradecer os dois primeiro, e que vocês se apresentassem. Fiquem à vontade, Marcelo e Michel, muito obrigado pela presença de vocês, tá? E fiquem à vontade aí para se apresentar. Ok. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, Marcelo Camargo, sou formado em Educação Física, sou professor de Educação Física, já formado há quase 25 anos aí, e tô na CIEDEF desde quando eu me formei, né? Eu já me formei e já entrei direto na CIEDEF. Então, tô nessa luta aí há 26 anos já na CIEDEF. É isso aí. Legal. Michel? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Michel Vitor, sou profissional da área de Educação Física, recém-formado. Estou no CIEDEF praticamente vai fazer 3 anos. E é isso. Legal, legal. E conta pra gente um pouquinho como é que funciona o CIEDEF e quais modalidades vocês exploram, quais modalidades vocês têm acesso nesse momento. Bom, vamos lá. A CIEDEF foi fundada em 91. Primeiro, para saber conhecer um pouquinho da história do CIEDEF, né? Em 91, o objetivo da fundação, né, quando fundaram, foi justamente para dar oportunidade para o pessoal que acabava de fazer uma reabilitação e não tinha para onde correr, né? Então, nossos fundadores mesmo sempre falavam isso, né? Então, eles acabavam de fazer a reabilitação e iam para casa. E então, tudo que eles ganhavam durante essa fase de reabilitação, eles acabavam perdendo. Então, aí surgiu essa ideia de montar uma associação para justamente o pessoal poder dar uma continuidade. E nós iniciamos na natação. E com isso, tivemos muitos atletas, alunos ou pacientes que, de repente, começaram a se desenvolver. E aí eles fundaram a associação do CIEDEF para justamente a gente poder participar de competições. Então, nós tivemos a primeira competição em 91, nós tivemos 4 atletas, né? Então, foi aí que começou nosso movimento paralímpico na natação, né? E aí, ao longo do tempo, tivemos vários atletas que passaram pela equipe e modalidades também, né? Então, nós tivemos já o atletismo, tênis de mesa, e sempre conseguimos formar uma equipe boa, competitiva, de qualidade e até de quantidade, né? Então, nós temos aí equipe de tênis de mesa, natação, que foram 4, 5, 6 vezes campeões brasileiras. Então, foi uma época muito boa, né? Aí passaram com a gente atletas de bike também,
tiro esportivo, hipismo. Então, conforme a gente vai tendo pessoas interessadas, a gente vai procurando voluntários, professores, para que a gente possa desenvolver, né? Hoje nós temos a natação e o esgrima. Né? O esgrima nós temos um atleta que ele participa individualmente. Ele está em Campinas, não, em Indaiatuba. Ele treina em Indaiatuba. E o principal nosso que é a natação hoje, né? Nós treinamos aqui em São Paulo. Certo. Pelas contas, né, ano que vem a CDF está completando 30 anos, né? 2021, são 30 anos. E você teve a oportunidade de participar ali, pegou os primeiros 5 anos, mais ou menos, né? Você já estava presente na CDF. Você falou que trabalha. Exato. Ou não, ou você chegou depois. Entrei 4 anos depois da fundação, né? Então eu peguei mesmo o pessoal desde o comecinho. Consegui acompanhar toda essa história praticamente, né? Excelente, muito bom poder, né? Eu imagino que para você observar esse desenvolvimento e tudo deve ter sido, é uma experiência profissional incomparável, né? Sem dúvida. Para mim, né? Para mim foi muito gratificante, né? Vou aproveitar e contar um pouquinho, né? Para a pessoa entender. Então eu me formei em 94, dezembro de 94, e já casei em abril de 95. Então, em abril eu fui fazer uma viagem, e nessa viagem nós sofremos um acidente, né? Então eu tive minha amputação, que hoje eu sou amputado do antebraço, então eu tive a minha amputação, meu acidente na minha lua de mel, né? Então, e aí eu senti a necessidade de fazer a reabilitação, fui para a CD, fiz a reabilitação, e sabendo que eu gostava de esporte, que eu tinha acabado de me formar, né? Eu estava assim, meio perdido, o que eu iria fazer. Aí ela me indicou a CDF, que treinava ali pertinho, né? No Centro Olímpico, ali pertinho da CD. E aí foi onde eu comecei a desenvolver. Então, primeiramente, eu comecei como uma reabilitação. Então, fui nadando mais para eu sentir, ver como é que ia ser meu corpo, e mais para ter uma condição física melhor, né? Porque fiquei bem caído, né, nessa época, né? Falta de força e tudo mais. E aí eu comecei a me envolver tanto com a modalidade, e aí eu comecei a treinar um pouco mais fundo. Eu já sabia nadar, mas não tinha técnica nenhuma. Aí eu fui lá, aprendi com eles, e com o tempo fui me envolvendo na parte administrativa também, né? Então, de lá para cá foi um aprendizado enorme, né? Então, tenho muito a agradecer pela oportunidade, né, que a CDF me deu, né? É uma vida dentro do CDF. Pois é, metade da minha vida já passou dentro do CDF. Muito legal, muito legal. Minha vida, né? Eu tenho 26 anos, né? E chega lá, eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma para o Marcelo e uma para o Michel. O Marcelo, como está praticamente desde o início, vocês atendem só reabilitação ou vocês já atendem atletas? Vocês têm... se eu chegar com um atleta pronto, ou só reabilitação e faz com que ele se torne um atleta? E a pergunta para o Michel, eu já faço. Vamos escutar o do Marcelo e eu já faço a sua. Tá, então vamos lá. Quando a pessoa vem interessada em entrar para a CDF, então a gente sempre faz uma avaliação para saber que nível que ele se encontra, né? E até se ele conseguiria fazer parte da natação ou não, ou seja, se ele é elegível ou não para fazer a natação conosco. Porque hoje nós, na realidade, é um trabalho de reabilitação através do esporte. Então, nós não fazemos um trabalho de fisioterapeuta, aquele que você faz um trabalho fora da água para recuperar. Não é esse o nosso objetivo, tá? Perfeito. Nosso objetivo é fazer ele, através do esporte, ele ter a sua reabilitação. Então, nós atendemos hoje a partir dos 6 anos de idade.
Então, nós temos crianças aí que nós podemos pegar a partir dos 6 anos e isso não tem limite. Que o esporte, hoje, o paralímpico e a natação, isso que é o bom, que você não tem um limite de idade para poder nadar e, de repente, até para competir. Nós temos atletas, temos senhores que já passaram com a gente com 65 anos e competindo, né? Uhum. E isso é muito gratificante. Se você pegar pessoal de alto nível, até das Paralimpíadas, você vê pessoas de 60, acho que, se eu não me engano, uma pessoa de 62 anos e competindo, e ganhando medalha. Não só competindo, ganhando medalha. Entendi. Né? Então, hoje a gente tem a equipe, quando ele entra, ele passa para iniciação. Da iniciação, como a gente treina na Companhia Atlética ali no Brooklyn, eles cedem 2 piscinas para a gente. Né? Então, uma piscina pequena de 12,5, que a gente faz a parte da iniciação. Perfeito. Aí, ele, aprendendo 2 nados, ele já vai para a piscina do fundo, que aí a gente faz o intermediário, divide ali a piscina no meio, então faz um trabalho de intermediário, que o Michel que cuida dessa turma, e a outra metade com a turma de atletas. Então, nós temos desde o básico, desde a iniciação, até a turma participar de competição mesmo, treinamento forte para a competição. E aí tem o Centro Paralímpico também, né? Que aí é onde o Michel também atua, que é onde vão... Ali é só o atleta de ponta que nós estamos tendo, né? Quer dizer, temos alguns intermediários que já conseguem se virar numa piscina de 50 metros e 3 de profundidade, né? Perfeito. E o pessoal de treinamento. Puxa, legal, legal. E, Michel, eu também, como professor, já há quase 20 anos aí na área, eu queria entender, queria que você me dissesse como é que é feito na natação convencional. A gente tem as técnicas de nado e etc. E como é que vocês conseguem avaliar e fazer essa avaliação e essa adaptação para os atletas que estão vindo ou que já são atletas de ponta para o nado e que isso não fuja à regra da modalidade? Praticamente a gente tem atletas que têm amputação de braço que nem o Marcelo. Uhum. A gente pode... os nados que o cara convencional ou a pessoa com deficiência pode fazer quase o mesmo movimento que o atleta convencional, né? A gente tem algumas adaptações que a gente trabalha no alto rendimento, né, que a gente usa bastante o palmar, né, quando a pessoa não tem o auxílio do braço, né, e a gente usa o palmar para ter o arrasto da tipo do braço, né, para ter mais apoio. Atleta também amputado de perna. A gente usa também bastante nadadeira, que ele só tem uma perna, a gente usa bastante nadadeira para ter bastante propulsão. É isso, a gente sempre vai adaptando, né? Do jeito que a gente consegue, meu. Sempre dá o jeito, né? Entendi. Pô, cara, é muito legal isso. Eu venho observando, eu venho pesquisando muito sobre esse assunto, principalmente no último ano. E, cara, só tenho a parabenizar vocês dois. É demais isso. Acho muito legal e que só cresça, né? Que o Brasil se mantenha como potência no paradesporto, que a gente vê isso muito bem, muito grande nos últimos anos, né? Sim. Então, Rodrigo, aproveitando, né? Praticamente todos conseguem, todos têm capacidade de nadar, né? Sim. A gente vai adaptando algumas condições. Você imagina, às vezes você fica imaginando, poxa, mas o cara às vezes não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, como é que ele vai fazer para nadar? Ah, ele tem um tronco? Tá bom, faz ondulação e se vira. Eu gosto sempre de uma frase que um antigo técnico nosso, colaborador nosso,
do Sérgio, né? Ele sempre falava, ó, você tem orelha? Vai, bate a orelha, se vira, arruma um jeito. Mas ele consegue, entendeu? Então, quer dizer, dá para você adaptar. Então, você precisa primeiro perder aquele medo da água. Depois que você controlar o teu corpo, saber o limite do teu corpo e saber o que você consegue fazer sozinho na água, putz, aí foi embora, aí deslancha. Entendi. Antes, a gente tem uma pergunta para fazer, mas aproveitando o que você acabou de falar, o que o Michel falou também, se a gente for abordar de uma forma mais técnica, né, para um profissional que possa nos assistir, dá para dizer o seguinte: se você tem alguma amputação, alguma coisa, o que você tem que fazer é procurar estimular, né, pegando em cima do comentário do Michel e do seu, estimular aquela parte do corpo que a pessoa ainda pode usar e utilizando material para recrutar o maior número possível de fibras musculares naquela região que pode ser usada. Basicamente, esse seria o caminho para fazer um trabalho mais efetivo quando a gente pensa na natação competitiva, correto? Seria isso? Exatamente. É isso mesmo. E, por exemplo, às vezes você tem um medular, uma lesão medular, né? Que você vai ter um arrasto da perna. Então, você tem algumas... Você tem que trabalhar muito para ele poder manter essa flutuabilidade, né? Então, ele tem que estar com o corpo preparado fisicamente também para poder conseguir manter. E aí, ele consegue nadar sem problema. Quer dizer, isso depende muito de lesão para lesão, né? Que às vezes você tem alguns tipos de lesões que não tem jeito. Por mais que você trabalhe, a perna vai ter um arrasto. Mas aí, depois nós vamos falar sobre isso, sobre classes também que você vai estar ali participando, né? Tá. Michel, aproveitando a abordagem que o Marcelo fez sobre a flutuação, eu queria perguntar para você se essa é uma das maiores dificuldades, porque ou você tem, a partir do momento que você tem ou amputação, ou algum comprometimento do sistema nervoso, alguma coisa assim, partes do corpo que deveriam estar colaborando para essa flutuação, evidentemente não vão conseguir participar, vamos dizer assim, dessa questão da flutuação. Então, a flutuação seria realmente a maior dificuldade para o nadador paralímpico, de uma maneira geral? Seria. Poucos atletas não têm flutuação, né? Mas a maioria dos atletas, eles trabalham para isso, para ter uma flutuação bem boa, né? Bem bacana. Então, Marcelo, o Marcelo havia perguntado sobre a flutuabilidade. Se seria esse um dos maiores, uma das maiores dificuldades do atleta paralímpico. E ele respondeu que sim, e aí eu perguntei se teria algo a ser feito, algo a auxiliar, que seja um amputado ou alguém com uma lesão medular, alguma coisa que facilite essa flutuabilidade. Você teria algum exemplo para nos dar, alguma forma, para as pessoas que estiverem assistindo, as pessoas que estiverem vendo, entender um pouquinho como é que é feito esse trabalho? Eu acho que, assim, na parte da iniciação, a gente utiliza muito material, né? Tá. Então, para a pessoa... primeiro de tudo, acho que a pessoa precisa conhecer o teu corpo, conhecer os seus limites, né? Eu acho que não adianta ela tentar pegar, a gente colocar 1001 coisas se ela ainda está insegura, né? Então, eu acho que primeiro de tudo, a gente fazer, tanto ela fazer fazer versão, inversão, barriga para cima, barriga para baixo, tal, conhecer os limites dela, saber como, quando ela está no meio da piscina, ela saber ficar em pé ou tá de costas, como é que ela vai ficar em pé, né? Ou ficar pelo menos num plano para ela poder ter mais segurança, né? Então, o material nessa hora ajuda bastante, né? E eu acho que aquilo que eu falei também, é você fortalecer muito, tanto na parte, no abdômen, na parte de costas. Então, eu acho que, para mim, eu acho que também é fundamental, né? Para você poder ter essa segurança. Michel, Legal. Falou tudo. Certinho.
Perfeito. Agora, saindo um pouco dessa parte, não saindo totalmente, né, mas para conhecer um pouco mais da estrutura da CEDEF, além da parte técnica, eu gostaria de saber de vocês como é que é a parte financeira, né? Do ponto de vista financeiro, como é que é a estrutura da CEDEF, como ela se mantém, como os recursos são captados para o funcionamento. O financeiro é nosso tendão de Aquiles aí, né? É um problema, né? Então, hoje também, qual associação que hoje não está passando, né, por dificuldades, ou sempre tem uma época que tem algumas dificuldades, né? Então, vamos lá. Hoje, a CEDEF não dispõe de nenhum recurso vindo de empresas ou de governo, né? Então, quem mantém hoje a associação são os próprios associados. Então, eles fazem uma colaboração aí mensal, que é onde a gente consegue pagar os nossos impostos, contabilidade, pagar despesas de banco e o que vem até aí, né? Então, assim, quando é uma despesa muito grande, que a gente não consegue arrecadar o suficiente para pagar, então a gente inventa outras coisas, vamos vender, fazer camiseta, vamos fazer rifa, fazer um bingo, ou fazer algum evento que a gente consiga arrecadar, né? Então, hoje é o nosso principal problema, porque a vontade nossa é o que é nós termos, claro, voluntários, que sempre nós vamos precisar ter, mas dá condições para o professor, né? Então, ele sai da casa dele, ele vai até, por exemplo, a companhia atlética aos sábados, mas ele tem que bancar do bolso dele o transporte. Então, nós queremos ter um pouco de verba para que a gente possa, pelo menos, dar essa ajuda, né? Então, a parte financeira realmente é um problema. Então, a gente se vira para lá e para cá para conseguir recursos e manter a associação em dia. Entendi. E vocês trabalham só com voluntários? Vocês têm funcionários? Como é que funciona hoje? Bom, posso dizer aí que 90% é voluntário. Perfeito. Voluntário. E como é que faz para ser voluntário do CEDEF? Bom, não precisa de muita coisa, não. Porque a gente pode... nós temos diversas áreas que, de repente, ele pode estar atuando, né? Vamos dizer, específico para natação. Então, hoje nós estamos fazendo... A gente faz muito, né? Durante já há vários anos, aí eu acho que pode por uns 10 anos, mais ou menos, a gente faz um trabalho, uma parceria com o pessoal da FMU. Então, nós temos o nosso primeiro presidente, o Sérgio Bodaquian, ele faz palestras, né? E o professor William é professor dele. O William, que foi técnico da seleção, né? Ele é professor da FMU. Então, o Sérgio sempre vai fazer palestra lá. E eu, na maioria das vezes, eu vou junto com ele. Então, tem uma hora que a gente entra na água, ele demonstra o nado dele, como que é, o trabalho que o William fez. E aí eu falo sobre a CEDEF. Então, nessa hora, para a gente é essencial. Então, sempre quando chega... ele faz 2 vezes por ano, quando chega assim na semana seguinte eu já estou com vários professores, né? Inclusive agora, em fevereiro, quando parou, chegaram para a gente mais ou menos uns 15 voluntários, né? Assim, vieram de uma vez. Mas aí nós tivemos uma pandemia, acabou parando tudo, né? Então, assim, a gente aceita o pessoal que está se formando, porque a gente sempre tem um professor... o Michel mesmo, um outro professor que nós, o Wagner, que são professores formados, eles ficam acompanhando o pessoal e dão um auxílio, né? Então, eles ficam, às vezes, ou fora ou dentro da água e dando esse auxílio. Então, na piscina, nós sempre estamos precisando. Ou até mesmo, na turma já um pouco mais avançada, às vezes a gente consegue deslocar algum dos professores para ajudar o Michel, porque o Michel lá, ele fica no fundo cuidando tanto do intermediário como do treinamento. Então, a gente precisa de mais gente, e aí, normalmente, a gente pega o pessoal que já tem um domínio um pouco maior da natação, para poder estar auxiliando o Michel. E o Michel está mais ali na parte voltado para o treino do pessoal, né? E, e além disso, a gente sempre busca profissionais de outras áreas, né?
por exemplo, hoje em dia, nós estamos precisando de profissionais da área de mídias sociais, profissionais para ajudarem no nosso site, e nós não temos ninguém que faça, né? Então, inclusive, nós temos o nosso site lá, estão pagando direitinho, mas ele acabou saindo fora do ar, por questões técnicas, mas nós não temos uma pessoa que possa fazer um trabalho voluntário para cuidar das nossas mídias sociais no nosso site. Então, é um grande problema nosso, né? E eu acho que é uma parte fundamental, que é onde a gente vai divulgar nosso trabalho e conseguir pessoas para virem para a CDF através do site. Muitas pessoas vinham, né, através do site ou vêm pelo Facebook, né? É o que faz falta hoje. Entendi. É assim, eu perguntei porque eu também estava começando a me aproximar de vocês, eu ia começar a frequentar e aí a pandemia parou tudo. Eu sei como é que foi essa paralisação, eu imagino como está sendo complicado e esse retorno que parece que nunca vai ser por inteiro. Mas será que vocês conseguiriam dar uma ideia para nós sobre as classificações, como o Marcelo já falou, que existem as classificações, né, da natação, para que as pessoas entendam as diferenças de classificação, seja um amputado, seja uma lesão medular, seja visual, para assim, uma passada por cima para que as pessoas entendam que não é tudo junto. Você consegue explicar para a gente mais ou menos por cima? Vamos lá. Na natação paralímpica, né, vou falar um pouco e o Marcelo complementa. Tem de S1 a S14, né? Que de S1 a S10 são atletas com limitação físico-motora, né? S11 a S13 são atletas visuais e S14 são atletas intelectuais, né? Essas são as classificações da natação. É bom que o pessoal entenda, assim, hoje nós estamos falando de natação, mas cada modalidade tem sua classificação funcional. Tá. Né? Então, e para ter essa classificação, nós temos um envolvimento de muitas pessoas. Hoje é a briga do momento, né? Porque a classificação sempre deu problema, né? Às vezes fala, não, mas eu acho que poderia ser classificado em outra classe. Existe um estudo feito para isso. Então, são médicos e fisioterapeutas que fazem a avaliação funcional dos movimentos que ele tem, de força que ele tem. Então, praticamente, dependendo do tipo de lesão, eles vão medir toda a força muscular. Um paraplégico. Um paraplégico não mexe a perna, mas às vezes ele tem um pouco de controle, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Sim. Então, eles fazem uma avaliação sobre isso, esse movimento que ele tem. E aí é puxado para uma tabela, que é onde ele chega numa pontuação que determina se ele é 1, se ele é 10, como é que é isso daí, né? Então, 1 são aqueles mais debilitados, e o 10 são as classes que você tem menos dificuldade para nadar, né? Então, tem essa avaliação, e depois tem a avaliação que é do professor de educação física, que faz na água, né? Aí ele vai avaliar, também vai complementar isso daí com o que você faz na água. Porque às vezes o movimento, ele tem um movimento, mas chega na água, ele não consegue executar aquele movimento. Então tem que levar em consideração isso também, né? Então, ele passa por essas duas avaliações. Aí ele consegue, ele tem uma pontuação e ele tem uma classe, né? Que vai de 1 a 10. E aí, durante a competição, eles reavaliam isso para ver se realmente aquela classe está mais justa para ele, né? Então, existem atletas que, às vezes, podem ganhar um determinado movimento que não tinham, né? O treino, principalmente de alto rendimento, faz muito disso. Às vezes, ele não conseguia mexer um músculo e que agora ele tá mexendo. E, de repente, esse músculo fez toda a diferença para a flutuação dele, de repente.
Então, ele é reavaliado e aí ele passa novamente com uma classificação para ver se ele continua ou sobe ou desce, né? Ou Então, pode descer também. por exemplo, quem tem distrofia sempre está passando por uma avaliação. A gente tem a Suzana, né? A Suzana, ela começou com 7, hoje ela é 4. Então, como ela tem a distrofia, ela foi perdendo o movimento. Mas ela está aí, está na seleção. É uma super atleta, que eu adoro ela. Então, e essa avaliação, por mais que seja feita por médicos, fisioterapeutas e um profissional de educação física, ela não deixa de ser uma avaliação subjetiva. Você avalia de uma forma, você tem uma visão, um outro avaliador pode ter uma outra. Pode ter umas pequenas diferenças entre um e outro. Apesar que, assim, existe uma regra. Então, eles avaliam todos aqueles pontos, todos eles avaliam os mesmos pontos. Sim. Mas alguns, às vezes, pode ter uma percepção um pouquinho diferente do outro. Você vai fazer aquela avaliação de 0 a 5 para ver a força que ele tem. Um pode dar, ele é 3 e o outro fala que ele é 4. Quer dizer, já tem uma diferença aí no pontuação final, né? Pode acontecer. Mas é uma polêmica difícil que até hoje ainda não chegaram num ponto certo, né? Entre todos. Então, aí você vê o próprio André Brasil, né? Que durante um tempão aí é o nosso principal atleta na categoria mais alta, que é a S10. De repente, no ano passado ou retrasado, Michel? Foi retrasado. Foi retrasado, né? De repente eles mudaram a classificação e ele saiu fora, ele se tornou inelegível. Quer dizer, hoje ele só pode nadar o peito. No peito ele tem uma classe alta, mas o peito não é a prova dele. Ele é recordista mundial do crawl, né? Das provas curtas. Eu ia tocar justamente nesse assunto, porque eu acho que é a maior polêmica que eu já vi dentro do paradesporto, não só na natação. É um cara que ganhou medalha em Olimpíada, em Mundial, recordista mundial, e de repente falam, não, você não é mais. Entendeu? E o que ele fez antes? Atrás não valeu para nada. Então, justamente. Então é algo muito subjetivo, né? E acaba dificultando um pouco o entendimento até dos próprios atletas, né? A gente percebe que os próprios atletas às vezes ficam sem entender o que aconteceu. Em relação ao André Brasil, foi numa reavaliação, né? Me parece que uma reavaliação no qual disseram que ele não era elegível para a competição na categoria S10. É isso? Isso. Então, e André Brasil é campeão olímpico, recordista mundial, campeão mundial. Então, assim, é muito complicado, né? É muito complicado. Campeão paralímpico, tá? Só corrigindo. Isso. Perdão, desculpa. E em relação às outras classificações sobre os deficientes visuais, como é que funciona? São 3 classificações, né, Michel, que você falou. E como é que funciona essas classificações? São 3 grupos de deficiência, né? São 3 grupos, tá? Isso. Ok. Entendi. E como é que funciona? Vai lá, Michel. S11 são os atletas que não enxergam nada. Totalmente a visão. Não tem a visão. S12 é um atleta que ele já abaixa a visão e enxerga bem pouco, um pouco de vulto, né? S13 ele já enxerga um pouco mais. E já falando do Tauper, né, que todo mundo pergunta quando vai em competição, é usado mais em atleta S11 e 12, né? Que o técnico usa que é um bastão que é feito com uma vara de pescar, né? E no final tem uma bolinha, aquelas bolinhas de fofinha, né? Que tem ou aquela de apertar a mão, ou aquela de cachorro.
que eles encaixam na vara e faz um taper, né? E os treinadores usam para bater no atleta quando eles estão chegando na borda, né? Para não ter nenhuma colisão, para não machucar eles, né? Sim. Só aproveitando aqui, antes de a gente dar sequência, falar um pouquinho mais disso, até o Marcelo falou sobre a Suzana, né? Eu tive contato com ela no início de 2014, ali naquela transição onde o Leonardo assumiu a seleção e tudo, o pessoal veio aqui para São Paulo para treinar, e nessa época eu trabalhava no Rio de Janeiro. E, por coincidência, o grupo que eu treinava, que era de natação master, eu treinava no mesmo local onde a Suzana tinha contato, então ela se mantinha nadando e tudo. E eu me lembro, aí se o Michel, o Marcelo voltou, se vocês podem lembrar disso, assim, felizmente, a Suzana conseguiu ter a sua reclassificação dentro desse ciclo aí entre 2012 e 2016, mas não foi uma situação fácil, né? O Marcelo aí, de repente, está com mais informações do que eu. Foi uma situação bem complicada, mesmo com a natureza, né, da situação que ela tem, tudo que ela se encontra, que, teoricamente, o profissional que está envolvido com a avaliação já deveria saber que a reclassificação é algo mais, digamos assim, natural, né, na situação dela. Mesmo assim, teve muitos problemas. Tiveram, né? Porque a Suzana é um caso bem grave ali, né? Porque ela tem uma distrofia, então ela vai a movimentação, né? Eu tive a grata satisfação. Oi, Michel? Cada ano que passa, ela vai perdendo um pouco de movimento, né? Eu tive a grata satisfação, assim, de estar com ela. Fui como voluntário na Rio, né, para o Rio 2016. Fui tanto na Olimpíada e consegui também ficar na Paralimpíada. E na Paralimpíada eu estava na área de piscina ali, então tinha contato direto com eles, né? Então foi muito gratificante. E eu acompanhei esse caso da Suzana, né? Eu estava nesse dia da classificação dela, né? Aquela tensão, né? Ela tá toda ansiosa, todo mundo estava ansioso, né? Para saber o que ia acontecer, né? Então era uma dúvida se ela ia abaixar de classe ou não, né? Aí, graças a Deus, tivemos a grata satisfação aí de ela poder competir na classe dela mesmo, que ela abaixou de classe naquela época, né? Então foi muito bom, mas é muito difícil para o atleta. É muita tensão, e isso acaba desconcentrando o atleta também. Imagina, dentro de uma Paralimpíada, onde você, no dia seguinte ou daqui a alguns dias, você vai disputar a tua prova, tua principal prova, e você fica com aquilo na cabeça. Pô, será que eu vou ser rebaixado? Não vou? Será? Ou ao contrário, né? O atleta pode ser classificado para cima. Então aí tudo aquele treinamento que ele fez vai acabar indo por água abaixo, né? Teve um caso também do Clodoaldo também, né? Se passou por esse problema também, né? Ele, se eu não me engano, no comecinho lá, ele começou como S7. E como ele tem a paralisia cerebral, né? Então, aos poucos ele foi ganhando força, foi ganhando movimento também, talvez tenha refinado os movimentos dele, e aos poucos, né? Foi mudando isso, né? Então ele chegou a baixar de classe e depois ele subiu, né? Ele era 4, depois ele foi para 5. Acho que ele está hoje, se eu não me engano, é isso, Michel? Então é difícil para o atleta, né? E aí, assim, a gente acabou entrando nesse assunto que eu considero de extrema importância, né, de falar dessas dificuldades da avaliação. E aí vem a importância também de falar do S14, como é que o atleta está nominado dentro do S14, como é que é feita essa avaliação, se ela também é dentro e fora d'água, como é que funciona no S14? Bom, o S14 não tem, assim, não tem divisão de classificação, né? Então, hoje, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, hoje é separado, né? Você não tem mais, por exemplo, o síndrome de Down competindo no S14, eles são mais para aquelas lesões intelectuais. Mas aí é uma classe só, é S14, todos eles nadam na mesma. Tudo junto. Na mesma classe. Tem divisão dentro da 14, né?
Então, tem a Special Olympics, que é mais especializada para síndrome de Down. Então, eles têm uma competição própria deles, né? Então, tiveram algumas mudanças, antes eles participavam nas Paralimpíadas, depois pararam. Eu não sei como é que está agora, né? Mas tinha a intenção deles retornarem também, né? Para o grupo das Paralimpíadas, né? E outra coisa também, agora tem um movimento também que estão querendo trazer os deficientes auditivos também, né? Porque eles têm a competição, a mesma coisa, eles têm a competição deles, as Surdo-Olimpíadas, mas nós gostaríamos que também eles entrassem para as competições das Paralimpíadas, né? Então, é bem difícil, né? Então, tem muitos atletas que ainda ficam de fora. Em determinada modalidade, às vezes, ele não consegue ter a tua classificação. Não é o suficiente para ele poder entrar, para ele competir. Ele é inelegível, né? Pode acontecer, então, de um atleta estar numa modalidade e não estar na outra, então, nos Jogos Paralímpicos? Pode acontecer? Pode. Por exemplo, pode. Uma determinada diferença. Às vezes ele... às vezes ele não é apto para aquela modalidade, mas ele consegue ser para outra. Isso acontece. Sem dúvida pode acontecer. Pode acontecer, sim. Entendi. Então, vamos dizer, talvez, por exemplo, vôlei sentado, às vezes ele tem uma deficiência na perna, que para natação não seria suficiente, mas no vôlei, como ele vai jogar sentado, de repente ele pode entrar. Vamos por mais ou menos assim, né? Ou no atletismo mesmo. Tem algumas provas que ele pode fazer. Que ele aí se torna elegível. E sendo que na natação não seria. Então, em relação à natação, hoje no CEDEF, dos atletas de ponta, quantos atletas vocês têm hoje em mãos e quantos atletas, sem ser de ponta, os frequentadores? Tudo bem que a pandemia acabou mexendo com tudo isso, mas quantos eram atletas de iniciação e quantos eram os atletas de ponta antes do início da pandemia? Vamos lá, Michel. Na iniciação tem uns 10, né, Marcelo? Não tem? Ou mais? Chega a ter mais. Chega a 15 atletas. 15 associados, vamos dizer. Não são atletas ainda. Isso, associados. Ainda iniciando, né? E do aperfeiçoamento tem uns 12. E do alto rendimento temos uns 8 ou 10, né, Marcelo? Que tá frequente mesmo? É que assim, a gente tem alguns atletas que eles não treinam com a gente, não treinam, tem alguns que têm um treino individual, né? Atletas de ponta, hoje, nós teríamos 4, né, equipe, que são os que têm o índice para o nacional. Então, primeiro você passa para o campeonato regional, aí você tem que obter o índice para ir para o nacional, né? Então, hoje tem aí a Evelyn, o Bruno, a Camille, eles têm um índice nacional, né? E o João Pedro. Então, assim, João Pedro, nós estamos... Ele talvez tenha dado uma parada agora. Essa pandemia foi muito ruim, que desincentivou muitos atletas, né? Então, hoje, talvez a gente não consiga contar hoje com o João Pedro mais, que é o nosso atleta de destaque, né, que foi para o Parapan, bateu nas eliminatórias, conseguiu medalha, foi medalha de prata, foi uma briga enorme ali, né, ele com o Ruiter ali fez uma briga emocionante, né, de chegar uma mão de diferença ali, né. E aí tem alguns atletas ali que a gente está no intermediário que a gente está conseguindo levar para o Centro Paralímpico para fazer um treino junto com o Michel. Né? Então, vai tudo depender do desempenho de cada um, para a gente conseguir progredir mais ainda. E a intenção agora,
o futuro, e depois que acabar essa pandemia, todo mundo voltar a nadar, é a gente tentar formar uma equipe mais forte, né? Nós tivemos aí, nossa época de 90, na década de 90, aí, pertinho de 2000, muitos atletas, né? Nós chegamos a ter, praticamente, fazer uma viagem para Curitiba, nós fizemos, foram com 80 integrantes, sendo, vamos dizer, mais ou menos uns 70 atletas e mais uns 10 do pessoal de apoio, né? Então, a gente tem condições de estar trabalhando com muito mais gente. Então, falta um pouco mais de divulgação, falta dinheiro para a gente conseguir manter, né? Manter os técnicos. A gente tem intenção em estar voltando de novo para ter uma equipe muito forte, né? Que a gente sempre teve. Então, nós já fomos uma equipe muito bem conhecida a nível nacional, né? Vamos para frente. Estamos precisando aí, chamando atletas, chamando gente que queira. Legal. Vocês... Nós temos uma turminha já em espera, mais ou menos, que fez contato com a gente durante o ano. Nós temos mais ou menos uns 30 pessoas que estão ali na lista de espera, querendo entrar, fazer avaliação para entrar mesmo, né, na iniciação. Então, quer dizer, a gente precisa de voluntários para estar conseguindo também atender essa demanda também, né? Então, vamos ver o que vai acontecer depois da pandemia, que ninguém sabe, né? Aguardar. Esse retorno tá muito complicado, né? Nós vemos atletas de alto nível do convencional também parando, né? Largando. E está sendo muito complicado realmente esse retorno, independente de quem seja, da região que seja, né? Está muito complicado, está muito difícil. E Marcelo, vocês têm alguma parceria com a ACD ou alguma entidade, alguma instituição que trabalhe com essas pessoas, ou as pessoas ficam sabendo do CDF pelo boca a boca ou redes sociais mesmo? Na realidade, esse é onde chega o maior número de pessoas. Pelo Facebook hoje, né, que alguns ficam sabendo, ou Instagram, redes sociais, mas o boca a boca, com certeza, é o mais importante para a gente, né? Então, às vezes, nós temos alguns que estão na iniciação, principalmente, né, que fazem alguma reabilitação em algum lugar, e a gente sempre incentiva o pessoal a estar convidando essas pessoas para virem, né? Então, a gente sempre fala para eles, você vai fazer uma reabilitação, vai fazer um trabalho, vê alguém com deficiência, chama, convida, fala para vir conversar com a gente, conhecer o esporte. De repente, não é a natação que é a modalidade dele, se a gente não tiver, a gente pode indicar para outro, né? Então, pode indicar para outra associação, às vezes não é de São Paulo, a gente indica para outros lugares que seja mais fácil para eles, mas o boca a boca é o essencial. Mas eu acredito que a mídia social ia nos ajudar bastante para isso. Na época que nós tínhamos o site ativo, uma pessoa cuidando, a gente chegava a ter pelo menos umas 10 pessoas por mês que se interessavam em estar fazendo esporte. Então, principalmente quando tem época de Paralimpíada, que passa na televisão, nossa, é muita gente procurando, né? E a nossa intenção é aumentar as modalidades, né? Então, é o que a gente pretende agora. Por exemplo, amanhã mesmo já vou estar numa reunião com um professor que é de esgrima, que ele tem interesse em uma academia e está interessado em montar uma equipe. Então, nós vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer uma parceria, entendeu? E assim com outras modalidades também, a gente pretende, né? Logo, vindo aí um slalom, também para cadeira de rodas, só para cadeirantes, né? De repente a gente consegue montar uma equipe. Então, a gente tenta trabalhar com os esportes a nível paralímpico, que você tem um objetivo ali e de repente pode alcançar a ser um atleta a nível paralímpico. Mas também tem essas modalidades que
que ajudam a reabilitação da pessoa também, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Entendi. Na verdade, eu acredito que seja o primordial, né? Pensar na pessoa, na reabilitação da pessoa, para que ela esteja bem e aí ela possa competir, possa desenvolver, independente da modalidade que seja, né? Exatamente. O esporte ele traz muito benefício. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Mas ele traz muito benefício. A gente tem nessa história minha aí de passagem pelo clube, de gente assim que não se mexia, que tinha era um tetraplégico que de repente começou a fazer um esporte, começou a trabalhar, a movimentar, e hoje está andando, que hoje é difícil a gente falar um tetraplégico andar, mas tem. Nós temos ex-associados nossos que hoje você vê, leva uma vida normal. Eu lembro de um colega nosso também, por exemplo, o Almir, né? O Almir chegou com a mãe dele lá, novinho, molecão, todo encolhidinho, lá na cadeira de roda, a mãe dele empurrando. E, de repente, o cara começou a treinar, começou a encorpar e foi campeão brasileiro, né? Então, a gente tem muitos exemplos, assim, que nos inspira, né? E que nos faz continuar, né? E que me faz continuar na CDF. Então, é muito gratificante a gente ver esse resultado quando a pessoa quer, principalmente, e chega lá no auge, né? Nossa, isso é muito gratificante. Muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Marcelo, alguma pergunta, Marcelo? Sim, aproveitar que falou em relação à inspiração e tudo. Pensando na natação paralímpica, né? Quem seria a inspiração para vocês, assim, para você, Marcelo? Como é que você, vou falar assim, você começou a praticar, né? Você começou a natação e depois chegou o momento de começar a competir e olhar para a natação paralímpica. Quem foi a sua inspiração? Na verdade, eu comecei um pouquinho antes, né? Uma inspiração, eu sempre falo, foi o Ricardo, né? O Ricardo Prado, né? Falar, como é que aquele cara, baixinho, da minha altura, já me encontrei com ele. Então, o Ricardo foi né? Que me inspirou na parte no início da natação, né? Mas aí o tempo tive vários aí voltados para o Paralímpico mesmo, né? Até um dos nossos colegas, que aí eu pude estar treinando diretamente com ele, né? Que é o Jun, foi um dos atletas que me inspirou também, que ele foi um associado nosso. Michel, e você, cara? Quem te inspira? O que te inspira a fazer o que você está fazendo hoje? Quem me inspira, né, meu? Cara, entrei nesse movimento faz 3 anos, como eu falei, né? Eu entrei para fazer só um estágio, né? Só um estágio. E quando eu dei de cara com esse mundo paralímpico, me apaixonei. É que todo mundo fala, né? Você entra no mundo paralímpico, você se apaixona. Eu vi aqueles atletas com... Primeiro dia que eu fui, né? Eu vi aqueles atletas com a dificuldade que eles tinham, né? Para fazer algum movimento e tudo, e eles tinham o prazer de nadar, de fazer algum exercício que fazia bem a eles, né? E isso me inspirou bastante, né? Que eu tô até hoje, né? E um atleta que eu acompanhei faz uns 6 anos que eu acompanho, né? Que é o Clodoaldo e o Daniel Dias, né? Eu tive o prazer de conhecer os dois, de conversar, de bater um papo. Tem umas pessoas incríveis e sensacionais e um baita de atleta, né, meu? Não, mas Michel, queria te agradecer, cara, deixar as portas abertas para você, para o Marcelo, para todo mundo do CDF que a gente puder ajudar. Nós estamos aqui, pode contar conosco. E só agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês dispuseram para estar aqui conosco, explicando tudo isso,
são assuntos que a gente poderia ficar debatendo durante horas. Dias, né? Então. Com certeza. E falando de coisas que a gente... Cara, os 4 aqui são apaixonados, que é esporte e natação. E eu só tenho a agradecer vocês. Muito obrigado mesmo. E, cara, estamos aí para o que vocês precisarem. Pode contar conosco. Com certeza. Eu aproveito também para agradecer, porque já gostamos de falar de natação, né? E falar sobre a natação paralímpica, onde nós temos tantos exemplos positivos. Por isso, até minha última pergunta relacionada à inspiração, né? Porque nada melhor do que terminar esse bate-papo falando sobre exemplos positivos, né? Sobre exemplos sobre pessoas que vão servir de inspiração não só agora, mas provavelmente para muitas e muitas gerações que ainda estão por vir. Muito obrigado a vocês também. Eu que agradeço demais por terem dado essa oportunidade para a gente poder divulgar um pouco o trabalho da CDF. Estamos aí, hein? Se quiser vir para a equipe, só nos contactar. Opa! Agradeço também aí, Marcelo, Rodrigo, obrigado aí pelo convite e sabe que precisar, estamos aí, tá? Show de bola, cara. Obrigado. Mais uma vez, agradecer a todos vocês, a todos os nossos parceiros, a Gisele, o Marcelo, os nossos colaboradores e parceiros da Nixis, da Gisele Caetano, da Sovai. O meu muito obrigado a vocês e até a próxima. Um abraço.